Esse vídeo aqui faz parte do FAQ Astrológico, um novo quadro que eu estou inaugurando hoje aqui no YouTube. E nesse quadro eu respondo perguntas feitas por vocês. Então aqui na descrição do vídeo tem o link para um formulário. O formulário é super simples. Você coloca uma pergunta sobre uma temática, envia aqui e quem sabe no próximo vídeo a sua pergunta está sendo respondida por aqui. E vale lembrar aqui que esse quadro não funciona como uma consulta astrológica. É um cheirinho do que seria uma consulta astrológica, tá? É só pra gente dar uma brincada e para vocês entenderem um pouco como que funciona uma consulta, que tipo de pergunta que pode ser feito. Tá? É um espaço para trazer mais clareza, mais reflexões e mais conhecimento. E antes que vocês se perguntem de onde saíram essas pessoas, de onde saíram esses mapas, eu tenho um grupo de avisos no WhatsApp, onde eu divido lá com as pessoas, seja novidades, seja essas ideias malucas, enfim, promoções. O link também tá na descrição, caso você também queira entrar. Então vamos começar aqui com a pessoa 1, que nasceu em 9 de dezembro de 89. Então eu coloco pessoa 1, eu não divulgo o seu nome, tá? Mas os seus dados estão aqui disponíveis e eu coloco também a pergunta que a pessoa fez. Tem um campo também no formulário para você me dar o contexto da pergunta. Eu não necessariamente vou colocar ele aqui, até porque você pode colocar alguma coisa um pouco mais pessoal, se quiser. Então não vou divulgar, mas é mais para melhorar a minha análise, tá? Então aqui, essa pessoa 1, deixa eu pegar minha canetinha, eu vou chamar todo mundo de ela, tá? Porque a pessoa é feminino, a pessoa, ela, então é todo mundo ela. Independente do gênero. Também não vou falar aqui se é uma pessoa que eu conheço ou não, se é cliente ou não, se eu já vi na vida, se eu nunca vi na vida, se é uma pessoa completamente aleatória, tá? Eu vou tratar todo mundo apenas com as informações que foi repassada no formulário. Inclusive, isso é outra pauta. Nos meus serviços, eu tenho um serviço em que eu faço algo muito similar com essa leitura que eu vou fazer aqui agora, que é a pessoa me traz uma temática, né? Traz uma pergunta, e eu faço um vídeo gravado com os caminhos, com as respostas, com as reflexões, enfim. Porém, eu converso com a pessoa no WhatsApp antes. Porque, geralmente, quando vocês preenchem um formulário, vocês preenchem bem meia boca, né? Vamos ser bem honestos. É muito raro alguém ir lá e colocar todas as questões. Então, eu vou lá, eu vejo o que vocês colocam no formulário e aí eu vou conversar com a pessoa ali no WhatsApp para entender exatamente, uma vez que eu dou uma olhada no mapa e vou lá e pergunto algumas coisas. Aqui não tem isso, então eu não pergunto nada porque, de novo, é um quadro no YouTube, né? Só pra gente dar uma brincada. Então, toda a informação que eu uso é realmente o que você colocou no formulário. Então, quanto mais informações você sentir de colocar no formulário, mais interessante, né, vai ser aqui a nossa análise. Então, vamos olhar aqui. A pessoa 1 colocou assim, veio repetindo ciclos de conhecer pessoas e o relacionamento não vingar. Por que isso pode estar acontecendo? Aqui no contexto, ela colocou algo bem simples, né? Então, eu vou colocar aqui também, que a pessoa não consegue estabelecer relações amorosas a longo prazo. Como essa pessoa colocou relações amorosas a longo prazo, eu vou olhar direto na casa 7, tá? Que é essa parte aqui do zodíaco, né? Que tá aqui no signo de Câncer. Por quê? Porque ela tá falando de relações a longo prazo. Então, a gente olha aqui essa casa que fala de vínculos mais duradouros, que é o que me faz entender o que essa pessoa tá buscando. Também é uma pessoa daqui de 89, já não é mais jovem, né? Não é adolescente, então a gente também, né, leva em consideração a idade da pessoa para ter uma ideia aí de que fase da vida que essa pessoa tá. Então, beleza, uma pessoa de 35 anos. Eu sei porque eu nasci em 89 também, eu já fiz aniversário, essa pessoa não, então é um ano a menos que eu, então foi fácil fazer essa conta. O resto eu não vou saber. Mas vamos lá. Então, voltando aqui para essa casa 7 em Câncer, onde a gente tem Câncer no mapa, a gente já, na maioria das vezes, já sofre com flutuações. Porque é da natureza do signo, né? Não é um signo de coisas paradas, estáveis, e sim de coisas que estão ali se movimentando, elas estão flutuando, não é numa velocidade louca, mas ela não tá ali parada, né? Lembra que Câncer é um signo regido pela Lua, a Lua rege as marés, então, tipo, você vai na praia, a praia tá sempre lá. Mas um dia ela tá mais cheia e um dia ela tá lá longe, né? Então vai tendo essas flutuações. Então é essa a ideia. Então mesmo na ideia de um casamento, né, de um relacionamento mais duradouro, existe aqui umas flutuações emocionais que, como a gente está olhando para o outro, pode ser que essa pessoa perceba isso no outro e não saiba lidar, pode ser que ela projete isso na outra pessoa.
Dinâmica de casa 1 e de casa 7 tem muitas projeções. Então a gente tem que entender qual que é a dinâmica do eu e a dinâmica do outro para entender ali o que está acontecendo, né? Nessa coisa de luz e sombra. Então a gente nunca olha uma casa também isolada, a gente sempre olha também pro outro lado. Mas aqui eu vou fazer o cruzamento completo, porque eu acho que já vai ajudar mais até do que se eu ficar olhando. Quer dizer, também, até porque no cruzamento completo vai englobar a casa 1. Então não vou fazer tanto essa coisa de luz e sombra. Mas já vai estar automático, tá? Você vai perceber. Então, além dessa casa 7 estar aqui, no signo de Câncer, né? Que já traz um pouco dessas flutuações emocionais, vamos chamar assim. A gente também tem um ponto virtual. A gente não tem planeta, mas a gente tem um ponto virtual. Aqui é o nó do sul. Então, primeiro adendo. Câncer é um signo que fala do passado. Nó do sul é um ponto que fala do passado. Nó do sul fala também de uma coisa mais inconsciente, uma coisa que a gente trouxe de outras vidas ou veio programado já nessa vida como algo que é comum a nós. Porém, esse algo não nos serve mais, a gente tem que ir para outra direção. Então, os nodos na astrologia é o único ponto que a gente tem o norte e o sul, ou seja, a gente tem, é um ponto realmente de direcionamento. Então, aqui a gente tem o sul, que é o que está falando de lá de trás, tipo, olha, isso aí a gente tem que dar uma renovada. A gente tem que olhar para o nó do norte, segura essa informação. Então, beleza, olhei aqui essa casa 7 que já me diz que a pessoa está falando o quê? De padrões de ciclo. Então, já me traz a informação que esses padrões não são novos, já são muito antigos, potencialmente até coisa de família, porque câncer tem a ver com família. E também, quando a gente olha para câncer, a gente procura, na verdade não só para câncer, né? Para qualquer signo, a gente procura o planeta regente, que é esse planeta que vai nos dar mais uma camada de interpretação, que no caso de câncer é a lua. Lembra? Por isso que eu dei o exemplo das marés. A lua está aqui na casa 4 no signo de touro. Então a lua tá na casa que ela rege, no zodíaco natural, né, que é a casa 4. Então ela tá num lugar que ela se sente confortável. Ela tá também num signo que ela se sente confortável, que é touro, né, um signo receptivo, um signo também feminino. Então tem um quê de conforto, mas isso me traz essa informação também em relação a 7, né, e o que a pessoa falou, que veio repetindo ciclos. Interessante que ela até colocou ciclos, né? E a lua fala literalmente de ciclos, né? Ela daí, dando a volta a cada 28 dias, ela tem um ciclo novo. E o posicionamento da lua pela casa, ou seja, pela casa 4, me confirma a primeira hipótese, que isso é algo que você já traz de família, de ancestralidade, que você viu em casa, que você sentiu em casa, que você percebeu em casa, que teve ali a ver com sua família mais direta, tá? Com seus pais, com seu núcleo familiar. Beleza, o que mais que a gente olha? Os aspectos dessa lua. O que são os aspectos? São essas linhazinhas. Então você vê que essa lua, ela tem tanto aspectos vermelhinhos, como ela tem um aspecto azulzinho. Vamos olhar para este vermelhinho. Por quê? Primeiro que ele é o mais desafiador, né? Os aspectos vermelhos, eles denotam os nossos desafios e os azuis, as nossas potências. Segundo que quando a gente olha para um planeta que está num signo, a gente olha também o outro planeta que rege esse signo. Então, da mesma forma que a gente saiu de Câncer e foi para a Lua, porque a Lua é o regente de Câncer, a Lua está num outro signo, certo? A Lua está em Touro. Então, quem que é o planeta que fala dos assuntos taurinos? É Vênus. Vênus está aqui e está fazendo um aspecto desafiador para essa Lua. O que a gente já tem aqui de informação? Que há um conflito. E há um conflito interno. Por que um conflito interno? Porque a Vênus está na casa 1. Se a casa 7, ela fala do outro, a casa 1 fala de mim. Então, aqui é o eu, que é o outro, tá? E aqui o conflito está... Se a casa 4 é a minha família, a casa 1 sou eu, o conflito vem do teu lado, pessoa 1. Pode ser que você esteja projetando nos seus relacionamentos. Então, qual que é o conflito aqui que eu posso dar algumas hipóteses, né? Porque não te conheço, não conversei com você, não sei como tem sido seus relacionamentos até aqui. Então, quando a gente fala aqui da Vênus em Capricórnio, a gente tá falando de uma segurança emocional, de uma certa estabilidade, né? Uma pessoa que realmente busca exatamente o que ela escreveu aqui, né? Um relacionamento, né, mais longo, ou seja, há essa vontade
E há também essa necessidade emocional. Qual que é o embate aqui? É o conflito interno entre eu ir lá e eu me mostrar vulnerável, né, que é a lua, e eu mostrar ali o que é que eu preciso, né, em termos emocionais. E a Vênus em Capricórnio, ela é mais reservada. Ela é tipo, não vou falar nada, vou me manter aqui na minha postura. Se a pessoa me mandar mensagem, eu respondo. Não vou dar muita corda, não vou me mostrar demais que a pessoa pula fora, que geralmente é isso que acontece. Então, existe essa dinâmica entre eu mostro esse meu lado mais vulnerável ou eu mostro esse meu lado mais forte, né? Será que eu tô exigindo demais dessa pessoa? Será que eu tô me contentando com pouca coisa, né? Então tem aí um certo medo, um certo conflito interno entre o quanto que eu mostro e o quanto que eu me reservo, o quanto que eu me preservo. E da onde que vem isso? A gente não termina o cruzamento aqui nessa Vênus em Capricórnio. Se ela tá em Capricórnio e ela não rege o signo de Capricórnio, a gente procura outro planeta que fala de Capricórnio, que é Saturno, e ele tá no signo de Capricórnio, então ele é aqui o último planeta que a gente faz esse cruzamento. Ele tá em Capricórnio, que é o signo que ele rege, e ele tá numa casa 12. Então, aqui, lembra que eu falei no início que era algo antigo? Absolutamente todos os sinais dizem que isso é antigo. O nó do sul na casa 7 já informa que é antigo. Casa 7 em Câncer, a lua na casa 4, Vênus em Capricórnio. Capricórnio é um signo que fala de coisas antigas ou que já estão aí enraizadas há muito tempo, tá? E Saturno na casa 12, né? A casa 12 também é uma casa que fala... Ela não necessariamente fala do passado, mas ela fala do nosso inconsciente, aquele inconsciente mesmo, aquele que a gente não sabe muito. Então, a casa 12 é uma casa mais de experiência e não tanto de a gente entender ali com a mente lógica. Então, faça um trabalho de entender esses seus padrões familiares que já estão enraizados aí, pois pode haver um grande medo de dependência emocional, né, que é a questão da lua, que é a regente da 7, né, Capricórnio é um signo controlador, né, e o signo oposto é Câncer, que é um signo que a gente fala justamente de soltar um pouco as emoções, né, de ser vulnerável. Então, já com essa dinâmica aqui entre Vênus e Lua, né, que é posso ser vulnerável ou não, faça esse mergulho interno, acolha, né, esse passado, né, essas vivências que você teve até hoje. Obviamente, né, busca sempre entender, sempre autoconhecimento, mas vai construindo essa segurança emocional aos poucos, né? Capricórnio, ele demora pra gente ter confiança, é natural. Então não se cobre também de tipo, de saber rapidamente esse tipo de coisa. Capricórnio, ele tem o tempo dele e leva o tempo que levar. Uma dica extra que eu vou dar, porque eu dei uma olhadinha nos trânsitos, não é sempre que eu vou fazer isso, tá? Mas aqui, quando eu vi sempre que eu olho um mapa que tem, principalmente a galera de 89, a gente passou com Plutão em Capricórnio, André, durante um bom tempo, e a gente aí deu uma sofrida, né? E nesse caso aqui, dessa pessoa, então muito provavelmente toda a tua vida adulta, Plutão tava aqui trabalhando esse inconsciente loucamente. Quem que é Plutão? Plutão é um planeta, cadê ele aqui no seu mapa? Tá aqui em Escorpião. Plutão é um planeta que ele faz transformações na nossa vida. Quando Plutão manda aí um convite pra gente fazer uma transformação, nunca é de uma maneira fofinha, sempre é através de uma grande transformação, regeneração, muitas vezes perda. E aqui essa questão que você trouxe, né, ciclos repetitivos, faz todo sentido também. Por ele ter passado, né, aí os últimos... Desde 2008, que Plutão entrou em Capricórnio, ele já começou a fazer essas ativações. Claro que nos últimos aí 5 anos, eu acho, não olhei datas, tá? Mas eu acho que aqui nos últimos 5 anos que ele começou a pegar esse Saturno, depois seu ascendente e por último Vênus, esses ciclos podem ter ficado um pouquinho mais intensos, né? Vamos dizer aí. E aqui você tá... literalmente nesse momento, nesse ano que ano é hoje, 2025, Plutão tá aqui no início de Aquário
e ele está fazendo uma quadratura com essa lua. Por que isso é importante? Primeiro aqui, vamos pensar que desde 2008 ele estava trabalhando no seu inconsciente. Então ele mexeu com muito de seus medos, com um monte de coisas que estavam lá enterrada. A casa 12 é tipo oceano. Aí de repente entrou Plutão, que é tipo tsunami. Ou seja, foi mexendo tudo de cima até as fossas das Marianas lá, entendeu? E só agora, nos últimos 3 anos, eu acho. 3 anos por aí. Vou dizer que são 3 anos. Que eu não vou olhar a data. É que ele saiu dessa casa 12 e entrou pra casa 1. Então, o que a gente pode olhar aqui também? Que você saiu de um momento longo de muita demanda inconsciente. E agora isso está sendo externalizado. Então agora é o momento de você, pessoa 1, fazer essas transformações transparecerem, ou seja, ser mais dona da sua vida e não ficar aí presa nesses ciclos repetitivos, ou seja, sair desse ciclo realmente. Então fica de olho aí, principalmente julho e dezembro, que é quando fica exatas essas quadraturas. Aqui é um momento tenso, tá? É uma quadratura aqui direto com a lua. Mas é um momento de você conseguir fazer essas transformações emocionais com, não vou dizer com mais facilidade, mas vai ficar mais claro como é que você sente, como é que você modifica isso, como é que você reconta essas histórias e faça novas, tá? Então, aproveite esse ano. Se perder esse bonde, só em outra vida, tá? Porque Plutão é super lento e é isso. Ficou longo esse, né? A pessoa 1 realmente falei demais. Eu falei que ia falar, sei lá, por 3 minutos. Eu acho que não foi 3 minutos, acho que foi, sei lá, umas 3 horas. Pessoa 2. É porque eu tenho as perguntas aqui do lado. Foi uma pergunta muito inteligente. Eu não vou conseguir responder exatamente como ela perguntou, mas eu vou conseguir dar umas dicas assim, bem superficiais, tá? Bem superficiais, pelo menos para você entender um pouco como é que funciona. Deixa eu tomar água. Pessoa 2 perguntou, qual a melhor época deste ano? Achei inteligente. Geralmente as pessoas são muito abertas, muito alheias. Aqui foi, ó... Qual a melhor época deste ano para pedir avaliação de desempenho no trabalho? E qual a pior época? Peraí que eu não copiei essa pergunta aqui para vocês verem também. Cadê? Aqui, pegar um roxinho. Pronto. Qual a melhor época deste ano para pedir avaliação de desempenho no trabalho? E qual a pior época? Por que eu falei que eu não vou responder? Porque isso é pergunta de consulta. Por quê? Porque aqui eu tenho que avaliar a data. Quando a gente tem que avaliar a data, a gente tem que olhar lá no calendário astrológico, né, no software, onde é que tá os planetas nesse dia, nessa data, quem é importante, quem a gente tem que tentar colocar num lugar mais interessante. E isso dá trabalho, tá? Então, o que eu vou fazer aqui para não deixar a pessoa sem resposta? Eu tô colocando aqui também até para vocês saberem que tipo de pergunta fazer, né? O que dá pra responder aqui. Você viu que o primeiro, né, foi uma pergunta bem ampla, então deu pra falar bastante. Já aqui não. Aqui no contexto, ela colocou que a empresa que ela trabalha faz avaliações de desempenho de forma regular. E ela pode escolher a época, olha que interessante. Então ela quer entender qual época existe menor probabilidade de haver reclamações de clientes ou supervisores e qual época existe a maior probabilidade. Uma coisa que não tinha me ocorrido antes quando eu li isso e agora eu li, porque eu já trabalhei em call center também e eu lembro disso. A questão aqui é, se eles vão avaliar, geralmente quando eles fazem essa avaliação, e aí o público me corrige se eu estiver, deixa eu subir aqui, se eu estiver errada, pelo menos na empresa que eu trabalhava,
Eles iam lá, chamavam, e aí eles pegavam uma ligação aleatória e eles faziam, né, essa avaliação. Então aqui a gente teria que olhar nas datas até um período que você teve mais positivo, que aí essas ligações que você fez com os clientes foram boas. Então vamos pensar ali, sei lá, num período de Júpiter que é tipo uns 15 dias, vai. 2 semaninhas, 1 semana, 2 semanas ali que Júpiter fica ativando, te dando aí uma boa sorte, uma coisa assim. Então é como se nessas 2 semanas, sei lá, vamos dizer que as suas ligações foram mais interessantes. Então fazer essa avaliação logo em seguida, quando eles forem olhar essas ligações, se eles olham as ligações mais recentes, muito provavelmente você teve clientes ali que foram mais bem atendidos, que não houve tanta reclamação, muito provavelmente. Então, na verdade, acho que é uma coisa mais difícil do que eu imaginei, inclusive, viu? Mas, enfim, o que a gente pode pensar também? A gente pode pensar numa data que, quando a gente olha trabalho, e aqui, né, ela trabalha no call center, a gente tá falando do trabalho do dia a dia. A gente olha aqui pra casa 6. Ela tem o nó do norte aqui, não tem planeta. A gente olha quem que é o regente. Como a casa 6 está em Capricórnio, o regente é Saturno, como você já aprendeu, e ele está aqui em Gêmeos. Então, eu procuraria um período em que esse Saturno está sendo ativado positivamente. Então, a partir disso, a gente vai procurando outros sinais. Então, a gente busca aí, por exemplo, um Júpiter bem posicionado, né? Afinal de contas, ela também tem Júpiter em Capricórnio. Então, se tiver algum trânsito interessante para esse Júpiter, né, ativando esse planeta no mapa dela, também é super interessante. Então a gente vai buscando planetas que façam aspectos positivos com determinados planetas que estão conectados àquela área. Às vezes a gente consegue uma coisinha bem interessante, às vezes é uma contenção, né? Às vezes a gente, nossa, realmente não consegue. Mas de via geral, quando a gente está procurando uma data interessante, a gente procura também não ter planetas pessoais retrógrados. E nesse momento hoje, Vênus está aqui retrógrado em Peixes. A gente procura também Mercúrio estar bem posicionado, porque Mercúrio é o planeta que faz avaliação. E aqui ela está buscando uma avaliação, certo? Ou seja, ela vai ser avaliada. Qual que é se a gente for pensar em avaliação, a gente pensa ali em Virgem, né? Que vai lá com a sua fichinha, fulano fez, fulano não fez, blá blá blá. Então, um Mercúrio estando bem posicionado também é muito interessante. Hoje esse Mercúrio já tá em Áries. Eu acho que ainda está no finalzinho aqui de Peixes. O que também não é interessante, que Peixes é um signo um pouco confuso, fala de espiritualidade. Mercúrio fala de lógica, também não é interessante. Eu esperaria Mercúrio estar pelo menos aqui em Áries na casa 9. No mínimo. Tá? Já que os planetas lentos a gente não consegue, talvez, colocar num posicionamento mais interessante. Então, respondendo a pergunta dela, qual que é a pior época? Eu diria que a pior época é agora. Porque a gente tem planetas pessoais aqui dentro, Saturno também está aqui dentro, e eles estão numa casa de perda, né? Que é a casa 8, uma casa mais sombria. Então, aqui, se você avaliar daqui, vamos dizer, daqui que eles saiam para a casa 9, já foi um mês. Hoje é dia 11. Então, vamos dizer, 11 de maio, você ainda vai ser avaliada por esse período. Estava todo mundo aqui, com Mercúrio retrógrado, com Vênus retrógrado, com Deus e o mundo retrógrado. Então, eu esperaria pelo menos uns 2 meses, que aí pelo menos os planetas sociais, eles já estão transitando por aqui, o que é muito mais interessante. Mas, como eu falei, isso aqui é um cheirinho para vocês terem uma ideia de como que é feito essa escolha de datas aqui de uma maneira bem genérica, tá? Bem genéricazinha, só pra ter um gostinho. E vamos aqui para a última pessoa 3. E lembrando, se você quer ter a oportunidade de ter teu mapa, suas dúvidas aqui respondidas também com base no teu mapa. O link tá na descrição. Se tá gostando, me coloca aqui também nos comentários, gente. Se tá interessante, se não tá, se tem algo que eu só tô falando demais, será que eu tô respondendo as perguntas com muita profundidade? Deveria ser um pouco mais simples. Eu não sei se é simples, tá? Então, se essa é a sua crítica, aquela já pode guardar pra si, porque a pessoa me manda um oi e eu respondo com um áudio de 5 minutos.
Então, assim, essa sou eu. Deixa eu tomar mais uma água. Eu deixei o mais, vou dizer o mais difícil, mais complexo por último. Esse é outro que eu também não vou conseguir responder por completo. Por quê? Porque esse mapa é complexo, tá? A pergunta dela envolve casa 6 e a casa 6 tem 50 mil gente lá fazendo 50 mil aspectos. Então, assim, essa pergunta aqui, ela também eu não conseguia responder nem nesse serviço. Não sei se eu já comentei aqui. Caso eu não tenha comentado aqui, eu tenho um serviço que eu faço exatamente isso, porém eu converso previamente com a pessoa para entender mais. E esse tipo de dúvida, esse tipo de pergunta não seria interessante para esse serviço, porque o serviço eu faço gravado. E isso daqui é assunto grande, é assunto para uma consulta mesmo, para a gente sentar e conversar. E como você sente esse monte de oposição e quadratura, como que você vive, o que você quer fazer da vida, né? Aqui ela tá falando da futura profissão e ela não escreveu qual que é a futura profissão, mas vamos lá. Como identificar quais aspectos mais influenciam na prática da minha futura profissão? Tipo, quais os meus pontos fortes e quais os pontos de melhora para alcançar o que desejo? Como eu identifico isso na leitura do mapa e como o mapa projeta isso para o meu eu do futuro. E também foram muitas perguntas, né? O combinado é uma pergunta. Então, gente, uma pergunta. O contexto, ela só coloca essa questão dela ter muitos planetas em signos mutáveis, né? Que estão aqui, essa grande oposição entre Júpiter, ó, entre Sagitário e Gêmeos, que são signos mutáveis, que são aí signos de transição, signos que não sabem parar quieto, né? Se a gente pode falar em português bem claro. Então, então vamos voltar aqui. Prática da minha futura profissão. Se ela tá falando prática, ela tá falando do dia a dia, da prática, ou pelo menos foi o que eu entendi. Então, a gente tá falando também de casa 6, assim como no mapa anterior. Então, com essa casa 6, aqui em Gêmeos, com esse monte de planeta aqui, a gente vai olhando primeiro o signo de Gêmeos e depois a gente vai olhando um a um desses planetas. Então, quando a gente tem uma casa 6 em Gêmeos, a gente já sabe que não é uma pessoa que não vai ser feliz se ela ficar lá sentada das 9 às 5, trabalhando, né, parada lá na frente do computadorzinho, porque Gêmeos pede movimento, pede troca, pede circulação. Então, aqui a gente já imagina uma pessoa que vai ter um dia a dia mais agitado, vai ter coisa para fazer. Gêmeos é por isso que é o típico signo de jornalista, né? Que tem que ir lá, rodar pela cidade, fazendo as matérias e tal. É bem, bem clichê, mas é clichê por uma razão. Não sei se a pessoa quer ser jornalista, mas já fica aí a dica. Mas beleza, então a gente olha, então vamos olhar para os planetas que a gente tem aqui dentro. A gente tem Saturno, que traz uma aura de mais seriedade, né? Para uma casa que já fala de trabalho, né? Uma casa que já fala de rotina. E esse Saturno é importante porque essa pessoa tem um ascendente em Capricórnio. Então, é o regente desse ascendente, está aqui também em Gêmeos. Então, mais uma vez, a força do signo de Gêmeos aqui, regendo também o ascendente. Então, vamos lá. Tem o Saturno, que traz uma seriedade, né? Que traz aí uma aura mais... Queremos fazer acontecer, queremos trabalhar, queremos ter aí um sistema de coisas que funciona. Temos um Sol em Gêmeos, e o Sol tem uma energia bem diferente de Saturno, né? Saturno é aquela coisa mais séria, já o Sol já é mais... É o Sol, né? Alegria, é brilho, é diversão. Então tem esse lado. Em Gêmeos é festa, né? É happy hour com a galera, esse tipo de coisa. A gente tem um Júpiter que está mais próximo desse Sol, ou seja, esse Sol expande ainda mais, né? Porque Júpiter, ele aumenta ainda mais a questão solar. Então aqui também entra a questão de conhecimento, questão de estudos, questão de filosofias, de religião, enfim, de ideais. Então aqui a gente pode pensar também uma pessoa que ela busca um ideal para colocar em prática nesse trabalho. Eu vou pular a roda da fortuna e eu vou direto aqui para Mercúrio. E o Mercúrio que é o regente desse povo todo. Porque se eles estão em Gêmeos, esse povo todo que eu falei está em Gêmeos, o planeta que fala sobre Gêmeos é Mercúrio. O Mercúrio está em casa, ele está na casa 6 e ele é um dos principais planetas desse mapa. Por quê? Porque eu já olhei esse mapa antes. A gente tem um meio do céu em Virgem. Virgem é outro signo que é regido por Mercúrio. Então, quando a gente olha o futuro, que é o que ela estava perguntando, da profissão, que é
nesse mapa aqui virgem, a gente volta para cá. E quando a gente faz o cruzamento desse povo todo aqui, Lua, Marte, Plutão, que está em Sagitário, a gente busca Júpiter, que está aqui também em Gêmeos, e volta para Mercúrio. Então, a chave desse mapa e de toda essa pergunta que ela fez é um fofolete chamado Mercúrio. Então, vou olhar aqui rapidamente quais que são os aspectos apenas desse Mercúrio, porque se eu fosse olhar esse mapa inteiro, esse negócio não ia acabar nunca. Pra gente pensar, então, quais são os pontos fortes? Mercúrio. Seu intelecto, suas ideias, a forma como você faz as coisas, a forma que você se comunica, a forma que você aprende, é basicamente a tua mente. Tá? Ou seja, aquilo que você estudar, né? A gente tem um Júpiter aqui também, você com certeza vai conseguir expandir e trazer isso para a prática. Então não é aquela coisa de, eu vou ficar aqui ouvindo uma aula. Não, ouviu a aula, colocou em prática. Traz isso para o seu dia a dia, tá? E quais os pontos de melhora para alcançar o que deseja? A pergunta é, o que você deseja? Não está escrito. Também não está escrito o que é que você faz. Então fica difícil eu traçar mais hipóteses do que eu já estou traçando. Senão vai ficar muito, muito perdido. Tá, como eu identifico isso na leitura do mapa? Como o mapa projeta isso para o meu eu do futuro? Seu eu do futuro eu vou dizer que tá aqui, que é este virgem. Por quê? Porque aqui a gente tá falando do futuro profissional. E o meio do céu, ele rege aí quem que a gente vê, né, no sentido de o que eu visualizo, o que eu tô fazendo lá no futuro, como que eu quero ser reconhecida, etc e tal. E aí me veio algo muito forte aqui, que é, por exemplo, esse meio do céu, ele faz uma oposição, tá vendo que ele tá no grau 28, esse Mercúrio tá aqui no grau 29, faz uma quadratura, ele faz uma outra quadratura para a Lua, que tá aqui nesse grau 26, que também faz uma oposição para lá. Então aqui a gente tem o que a gente chama de quadratura em T, que é um centro aqui de força e que essa energia está completamente presa. Então, o que a gente tem? A gente tem um mental que é muito estimulado, que quer fazer muitas coisas, porque é tipo de Gêmeo. Eu sou boa em muitas coisas, eu gosto de muitas coisas, tenho curiosidade para muitas coisas, né? Que é a mente geminiana. Mas eu também almejo ser alguém e ter reconhecimento nessa minha área, nessa minha expertise, que eu não sei qual que é, porque eu gosto de muitas coisas. E isso me deixa emocionalmente drenado, cansado, às vezes até bravo, né, irritado. Olha essa lua conjunta com Marte, né, que é o guerreiro, às vezes até com comportamentos autodestrutivos, né, tá conectado aqui com Plutão também. Então, o que a gente faz aqui, como é que a gente busca aqui uma saída? Partindo desse Mercúrio, que é o regente de todo mundo, ele tem aqui umas linhas azuis, que são as saídas, né, então a gente tem aqui uma saída que é Vênus em Touro. Ela tá no signo que ela rege, então não tem cruzamento aqui. E aqui a gente pode pensar, primeiro que Gêmeos tem a questão do mental ser muito acelerado. Touro é o oposto de Gêmeos. Touro é tranquilidade, né? Eu vou deitar na rede e não vou fazer mais nada. Touro é o descanso. Então aqui você pode... Como é que você descansa, né? Com uma mente assim tão ativa. Então aqui a gente pode pensar em trabalhos mais taurinos, mais femininos, mais manuais, mais trabalhar com a terra, bordado, pintura, desenho, essas coisas mais com as mãos, né? Afinal de contas você é geminiano rege as mãos. Então colocar essa energia num lugar de mais calma. E percebe que essa Vênus também tem um tracinho azul lá pra cima, também com a Lua, ou seja, isso traz também essa calma também pro lado emocional, do tipo, minha nutrição, né, isso me faz bem, eu gosto disso, tanto também pro mental, ou seja, traz um foco, tá? E ao mesmo tempo, ele também faz um trígono com Urano, que também fala de uma aceleração mental, porém, aqui como ele tá fazendo um aspecto de auxílio, né, de ajuda, aqui é aquela mente que tem poder de realmente fazer alguma descoberta,
uma nova maneira de lidar com as coisas. Aqui a gente tá falando de uma mente futurista, de uma mente que tá prevendo as coisas, tá vendo como é que as coisas podem ser feitas ali, sabe? Uma coisa meio inteligência artificial, essas coisas todas aí, Plutão em Aquário. Então aqui é uma mente mais tecnológica, uma mente mais genial. A questão é, e esse Urano também está conectado aqui com essa Lua. Ou seja, então para você trazer essas ideias que vão te fazer crescer no trabalho, precisa haver esse descanso, tá? Por quê? Porque quando a gente pensa em Virgem, e lembrando que Virgem também é regido por Mercúrio, qual que é a diferença aqui entre Gêmeos e Virgem por eles serem regidos pelo mesmo planeta? Em Gêmeos, a gente tem aquela mente que é curiosa. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, eu quero tudo, eu gosto de tudo, tudo me encanta, tudo chama minha atenção, é uma mente um pouco mais dispersa. O Virgem, ele também tem essa questão com gosto de muitas coisas, mas ele já tem mais foco. Por isso, lembra que Virgem é o signo da pessoa que é mais detalhista, ou seja, aquela pessoa que tem ali um foco, ela percebe coisas que as outras pessoas não viram, porque elas estão focadas em muitas outras coisas. Aqui, Virgem é um signo de terra, ou seja, a pessoa mais calma. Então, por isso que é importante ter esse trabalho aqui mais físico, mais corporal, da pessoa saber parar, fazer, sei lá, um yoga, alguma coisa assim, que você perceba você como pessoa física e não só como pessoa da mente, só a sua cabeça fazendo o zigue-zague e o teu corpo aqui parado. Porque para você chegar aí nesse desejo, que tá aqui, um desejo mais virgiano, ou seja, um desejo mais concreto, porque a gente está falando de um signo de terra, você tem que aprender a concretizar as coisas, ou seja, tirar da sua mente e colocar no mundo real, tá? Se a gente está falando de Mercúrio, a escrita é um excelente caminho também. Então, faça trabalhos manuais, se coloque em... Uma pessoa de 2001, então é jovem, né? Não sei quantos anos tem, mas é jovem. Então, não sei se já tá no mercado de trabalho, então, se coloque sempre em situações de trabalho. Pode ser que a pessoa mude de várias empresas, né? Gêmeos, né? Então, você tá... escolheu outro emprego, mas esteja aí sempre em movimento, não fique parada, tá? Que aí você vai entendendo cada vez mais como melhorar e como viver com todos esses conflitos. E sem dúvida nenhuma, isso aqui eu esqueci de falar, não esqueça dessa galera aqui, tá? Eu foquei só na casa 6, mas a casa 12 fala de espiritualidade. Então, as questões inconscientes e espirituais e de outras vidas e que não são tão físicas, elas também têm um grande poder de drenar a tua energia. Então, tenha uma prática aí, um yoga, uma meditação, não sei se você tem religião, enfim. Mas dê também atenção ao inconsciente, para você realmente conseguir linkar aqui casa 6 e casa 12. Porque se focar só de um lado, o outro lado vai sentir necessidade também, e aí a gente não sente felicidade, não se sente completo. Finalizo hoje com 3 perguntas. Eu falei bastante, eu me dei essa profundidade. Primeiro que, como eu falei, eu sou uma pessoa um pouco mais profunda, eu não consigo falar uma coisinha e próximo, mas eu também coloquei isso no grupo bem de última hora. Então eu escolhi aqui 3 perguntas que tinham sido as mais interessantes e pude explanar mais, mas a ideia é que eu possa responder mais pessoas ali, pelo menos umas 5, 6 perguntas, uma vez por mês. Então faça a sua pergunta, seja direto, coloque um contexto bacana e quem sabe da próxima vez não é o seu mapa.